Estamos aqui no Teatro União Cultural com o ator, diretor, produtor Eduardo Martini. E ele vai contar pra gente um pouco da carreira dele e de tudo que fez em televisão, teatro e cinema. Eduardo, para você se apresentar para todo mundo, eu queria que você me dissesse o seu nome verdadeiro, o seu nome artístico, data de nascimento e local. Carlos Eduardo Martini, eu sou Carlos Eduardo, não sou Cadu, sou Cazê, porque é Carlos Eduardo. Cazê, minha prima não sabia falar Carlos Eduardo, foi Cazê Eduardo, ficou Cazê na família. Nasci dia 6 de dezembro de 1960, sagitariano, com lua em câncer e ascendente cúspide gêmeos e touro. Paulista? Paulistano. Nasci na Moca, depois morei no Brooklyn, Campo Belo, depois a gente mudou para o Rio de Janeiro, foi onde começou tudo lá no tablado. Então vamos lá, vamos falar. Aliás, começou no colégio Mário de Andrade. 6 anos, 7 anos de idade, primária, a professora cantava o hino nacional e sempre alguém tinha que ler uma poesia, eu sempre falava o que eu queria. Depois eu mudei para o Oswaldo Aranha, que tinha matéria de teatro, a Cláudia Alencar era minha professora, e aí não parei mais. E como é que surgiu o tablado na sua vida? Meu pai mudou para o Rio, foi transferido para lá, foi convidado para ser superintendente financeiro da Itaipu. Eu conheci o tablado, sabe lá Deus por quê, não me lembro. Entrei no tablado e nunca mais parei. Foi uma coisa atrás da outra. Em 1979, eu me produzi pela primeira vez. Eu com a Liane Maia fazendo um espetáculo que o Anselmo Vasconcelos dirigiu. E aí, graças a Deus, eu tive essa iluminação de fazer, porque eu, graças a Deus, não dependo de ninguém para poder trabalhar. Eu mesmo me contrato, me mando embora, depois me peço desculpas e me aceito de novo, entendeu? Que ótimo. Vamos falar um pouquinho de Maria Clara Machado e daquele trabalho maravilhoso que ela fez no Teatro Tablado, né? Como é que eram para vocês atores? Tem uma geração imensa de atores formados pelo Tablado, né? A Fernandinha Torres era da minha turma, eu, a Cristiane Couto, a Cris Couto era da minha... A Maria Clara Machado, ela tinha uma coisa do teatro que muito pouca gente tem hoje em dia, né? Primeiro, o teatro infantil, onde você aprende a desenvolver um personagem lúdico, né? O lúdico está sempre muito presente, né? Você faz o diamante do Gramogol, um bandido que rouba um diamante, aí você faz o rápido da cebolinha, você faz uma cebolinha e você consegue entender de como montar um personagem, né? A Clara era genial, eu tive aula com a Luísa Cardoso e com a Sura Berdichevski, a Luísa me deu uma coisa de improvisação muito grande, que é muito bom, porque eu faço, nas minhas peças eu faço muito número de plateia e eu sei até onde a gente pode ir ou não, entendeu? E aí, a excelência da Maria Clara Machado nunca mais teve ninguém igual ela, porque ela privilegiava o teatro infantil e dali os teatros infantis, as peças infantis no Shopping da Gávea, nos teatros de Copacabana, lotavam. E você formava público, né? Sim. Porque a criança, na verdade, é com a peça infantil que você forma público. Não com as peças de hoje em dia que a pessoa vem e fica no celular horas, né? Eu paro e falo, para. Depois vai dizer que não gostou da peça. Não viu? Ficou direto no celular. Claro, aí não dá para falar. E televisão? Como é que a televisão surgiu na carreira do Eduardo Martini? Ai, meu Deus do céu. Você acredita que eu fiz um programa na TV Tupi ao vivo? O último programa ao vivo da TV Tupi? Olha. Eu, Agildo Ribeiro e Bia Nunes. Tupi Rio. Tupi Rio, lá Tupi na Urca. E depois aí o Agildo me convidou para fazer Vivo Gordo. Do Vivo Gordo eu fiz um monte de Caso Verdade, fiz uma novela chamada Voltei para Você, que nem minha mãe se lembra que eu fiz, do Benedito Rui Barbosa. Que foi a sua primeira novela, efetivamente. Foi a minha primeira novela, efetivamente, que eu trabalhei com o Gonzaga Lota, que era um deus, e com o Erval Rossano, que me ensinou tudo de continuidade. Então, tive esse caminho. Aí depois fiz muito Caso Verdade, depois eu fiz Chico Anísio, depois eu fiz Deus nos acuda com a Dercy, depois eu fiz O Clone, fiz uma participação maravilhosa na Vale Tudo. A Heleninha, a maravilhosa da Renata Zorra, quebrava um bar e completamente bêbada, e eu entrei numa história com ela e o Denis falou, olha, você vai parar em cima dessa cadeira para essa câmera. E ela parou de costas. E eu virando ela, e ela caiu no meu colo, ficou eu e ela no quadro final. E é muito, muito, muito bacana isso. Depois eu fiz Galisteu, fiz Hebe, fiz muita coisa assim. Como é que é partir, por exemplo, do humor
para uma novela, porque nem sempre você tem um personagem de humor na novela, muitas vezes você faz um drama, e eu vou lembrar aqui de você em Chiquinha Gonzaga, que você não falou, sim, mas e lá você tinha um personagem forte, Sério, e era o drama que você está fiz. vendo. Como é que é essa transitar, por exemplo, você fez Chico Anísio, você fez Jô Soares, você tem humor, né, na veia ali. E de repente você vai para um personagem dramático numa novela qualquer. Então, dizia o Chico que ele falou assim, ele falava que a Heloísa Périssé é a melhor comediante e eu era o melhor ator. Porque exatamente eu conseguia, a minha vontade era tanta, a minha dedicação, o meu respeito, o meu carinho, o meu amor pelo meu trabalho eram tanto que o que me davam eu fazia. Eu só não era bonito e não tinha barriga sarada para ser um galã, mas eu era o anti-galã. Então eu fiz coisas que eu entendia muito, porque o teatro me deu isso, né? Quando você começa a se produzir, é uma loucura. Não tinha celular, não tinha patrocínio. Então a gente fazia as coisas conforme a gente ia fazendo. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, Osmar Prado, Natália Timber, meu Deus do céu, Maria Fernanda, Maneco Bueno, Nelson Dantas. E você vai entendendo, eu era muito observador. Eu ia para os teatros, Teatro Galeria, não, teatro lá no centro da cidade, ver a Lupe Gigliotti fazer comédia com o Luiz Carlos Arutin, com a Norma do Mar, com um monte de gente que na época estava borbulhando na comédia, eu ficava na coxinha observando. E geralmente aquilo que me dão eu consigo entregar. Não sei se bem, não sei se mal, às vezes muito bem, às vezes muito mal, mas eu consigo entregar porque eu acho que o comportamento do personagem diz muito daquilo que você tem, que caminho você tem que ir. Chega uma hora que eu tenho uma pessoa que eu não consigo defender o personagem nem criticar. Eu jamais falei, isso meu personagem não fala. Se está escrito é porque ele tem que falar. Eu é que tinha que arrumar um jeito dele falar. Tá. A pior coisa que tem. Eu tenho um exemplo maravilhoso que a Suzy Rego faz, que é deslumbrante, que ela fala uma fala preconceituosa na peça, no Cá Entre Nós, e ela faz com uma dignidade tão grande, porque a gente mostra o que o público fala, o que as pessoas falam. Essa é a função do teatro. Não é fazer catarse, né? Não é um gordo fazer papel de gordo, uma trans fazer papel de trans, um homem fazer papel de homem, uma mulher fazer papel de mulher. Isso não é teatro, isso é terapia, né? Isso é catarse. A gente faz isso com um psicanalista. É a minha opinião. Pode ser que eu esteja totalmente errado. Mas a gente é para fazer o reflexo da sociedade e o ator, no palco, ele pode fazer o que for. Periquito, papagaio, ele pode fazer um tapete, uma porta, ele pode fazer tudo. Um espírito, ele pode fazer um ser humano, um homem, uma mulher, uma velha, pode fazer qualquer coisa. E aí o cognitivo do personagem delineia muito bem o caminho que você tem que tomar. Você tem no seu currículo ter trabalhado com 3 dos maiores nomes do humor brasileiro. Jô Soares, Chico Anísio e Dercy Gonçalves. 3 estilos completamente diferentes. Totalmente. Com qual deles foi melhor trabalhar? Você, Eduardo Martins? Com todos, porque cada um tinha uma história para me ensinar. Você fala para mim, Edu, qual é a tua peça preferida? Não tem. A peça preferida é que eu estou fazendo atualmente. Qual foi o trabalho que mais te deu trabalho de fazer? Todos me deram trabalho de fazer. Né? Porque você descobrir... Eu faço uma peça com a Suzy também, que para mim é uma das melhores atrizes do Brasil. A gente faz uma comédia até que o casamento não separe e a gente tem uma simbiose, a gente tem uma história que você vai descobrindo o que é bom para a peça e como é que a gente atinge o público. Tá. Isso tem que cortar, isso tem que sair. Não existe o ego nessa hora, sabe, querido? De você ter que cortar um texto, ter que cortar uma cena, ter que pular. E depois, assim, eu tive a honra, a sorte de ter sido dirigido pelo Elias Andreato. Eu fiz uma peça com a Karina Sakeli, que é uma atriz maravilhosa também, chamada Pra Você Lembrar de Mim, que eu fazia um pai com 59 anos com Alzheimer precoce. Então, você descobrir esse caminho, você transitar por essa... Porque é um jogo, assim, ou você se joga, faz, ou você não faz. Você não pensa, né? E o Elias falou para mim, falou, Edu, a pessoa que está com Alzheimer, ela não sofre. Quem sofre são as pessoas que cuidam. Que estão do lado. Então, meu pai morreu com Alzheimer, então é uma lição de vida praticamente, sabe?
que a gente faz, que a gente tem. O Clô é outra persona, né? Que me ensina muito, porque tem coisas que eu falo nele que eu vou entendendo muita coisa daquilo que o Carlos Eduardo acha, sabe? Tá. O público, quando assistia, principalmente Deus nos acuda, que eu acho que o público se lembra mais de você em novela, por causa do Deus nos acuda. E eu fiz o Clone também. Fez o Clone. O Clone tem uma história maravilhosa, que teve a primeira fase e a segunda fase, né? Sim. Passado 30 anos. Aí eu fui pro cabeleireiro, eu fiz mecha, fiquei, e a Vera Fischer não quis fazer nada. Aí a Vera chegou no camarim e falou, meu personagem fez plástica. Não é maravilhoso isso? Mas eu fiz o Clone. No Clone você estava na boate, né? Era você dono da boate. Dono da boate. Cenas legais com o Roberto Bonfim, que era um... O Roberto é um bufão, assim, né? Uma pessoa que sua muito e fala muito e dá muita gargalhada e inteligente. Tem a coisa da televisão. Contracenei com a Elisângela, que era um doce de pessoa. A Adriana Lessa, uma força que tinha. A Vera Fischer, engraçada. Tinha muita gente, tinha muita gente querida. Foi uma novela, dava um trabalho para fazer. A gente gravava na Estudantina, com tudo fechado, um calor de Rio de Janeiro, e a gente com camisa de lã, com terno, mas foi uma experiência que a Glória me deu, foi maravilhosa. Agora, o pessoal dizia, né, o público dizia o seguinte, que em Deus nos acuda, vocês acho que não seguiam o texto, vocês se divertiam, né? Seguia? Muito. Porque a Dercy era muito de improvisar, né? A Dercy tinha uma coisa de improviso, mas na verdade, assim, uma descoberta que a gente teve logo na primeira cena que a gente gravou, a novela abre comigo, e foi a primeira cena, o carrinho que eu vou andando, Dona Celestina, que é estrupício? Só que ela ouve. Eu, com a coisa do teatro, intuitivamente, sem pensar, falava, ai meu Deus, ela vai me dar uma bronca. E ela falava. Então, o buraco dela escutar, o assistente dela falar no ponto, eu preenchia com algum gromelô de, ai meu Deus, eu tô frito. Ai meu Deus, fala, Dona Celestina, o que a senhora quer? Ai meu Deus, sabe, eu fazia uma... E isso foi dando certo. Isso deu certo. Na época, durante a novela, aos 9 meses, eu ganhei 5 nota 10 da Patrícia Kogut, que eu adorava, que era uma coisa que eu sabia o lugar que eu fazia, sabe? Eu tinha um lugar específico na televisão. Eu era escada para Dercy e para o Cláudio Correia Castro. E quando você sabe o teu lugar, né, é maravilhoso, porque você não avança sinal, você está contente com o que você tem. A gente não trocava de roupa, pra você ter uma ideia, eram 36 cenas gravadas. A Dercy maquiava num dia, passava a semana inteira fazendo show e voltava na outra segunda-feira com a mesma maquiagem retocada por ela. Ou seja, era uma reforma na Avenida Santo Amaro, assim. Uma loucura, toda cagada. Muito divertida, muito gente boa, muito querida, muito doce. Dizem, eu não li o livro dela, que eu sou o único ator que ela citou no livro. Porque tive respeito por ela, porque não quis avançar. O Jorge Doria, uma vez, que é engraçadíssimo, você toma cuidado porque ela vai ferrar você. Eu falei, Jorge, vai nada, sabe? Então, rusgas, né, que as pessoas têm umas com as outras, às vezes não envolve você. E a Dercy comigo foi uma deusa, mas aprendi muito também, né, porque tinha uma coisa de pique, Jorge Fernando dirigindo, completamente diferente do Marcos Chetman fazendo o Clone. As cenas sérias, né? Sim. O Marcos Paulo, quando fez Chiquinha Gonzaga, era uma coisa muito... Eu e Odilon Wagner. O Odilon ele ocupa né, espaço. Aquela voz dele, aquela coisa. Eu fazia um guarda, então não podia enfrentar. Quando você sabe onde é que você tem que ir, fica tudo muito fácil. E por que o Martini hoje não está na TV? É uma opção sua? Não. É porque, primeiro que eu adoro fazer TV, eu adoro fazer televisão. Eu passei 6 anos fazendo com a Galisteu programa ao vivo. Depois mais 5 anos com a Hebe. E as novelas, elas ficaram muito chatas, né? É uma historinha que não tem historinha, porque tem que ter o politicamente correto, que eu também acredito, acho importante tudo que se fala hoje em dia. Mas a arte, ela é para mostrar aquilo que está errado na população. Aí você consegue se enxergar e consegue ter vergonha de si próprio e falar, meu Deus, eu sou assim, sabe? E não diferentemente. Então, as novelas da Record, que poderiam ser incríveis, né? Só tem aqueles atores maravilhosos, amigos, queridos, fazendo coisas bíblicas com
com babyliss no cabelo, todo mundo de barriga sarada, porque Deus quis fazer as coisas. E eu acho engraçado. Eu não estou criticando, é que eu acho engraçado. Sim. Eu não sei se eu... Claro que se me chamarem eu vou fazer, porque eu gosto de fazer, eu me dou bem em televisão, mas você tem que ter uma construção na época, na história, né? Eu não estou dizendo todos os atores, eu estou fazendo uma brincadeira porque eu adoro fazer piada. Eu respeito todo mundo, é um trabalho, todo mundo tem direito de fazer. Que bom que tem uma parte que dê grana para todo mundo, que as pessoas conseguem se sustentar, mas eu acho que a TV Record podia crescer de uma maneira linda, sabe? Abrir mais o seu Abrir leque, mais a né? história, mesmo nas histórias bíblicas, mas ter meu Deus do céu, que poder. Eu trabalhei na Record muito tempo, eles são incríveis, são maravilhosos, mas esse cerceamento, pode ser? Não. Essa escolha que eles tiveram, a mim, né, da mesma coisa do SBT. O Silvio Santos, para mim, é um gênio. Sim. Ele me chamou para dirigir uma coisa chamada Minha Vida Era uma Novela. Minha Vida é uma Novela. Eram 5 diretores e eu dirigia de 7 da manhã às 2 da tarde, o outro pegava de 3 à meia-noite, às 10 da noite, e eram cartas que chegavam de pessoas, uma dele, uma dela. Se a história fosse parecida, ele juntava no mesmo programa. Era um elenco de 30 pessoas fixas. Aquilo dava um pique, uma história, sabe? E aí você fazendo teatro, não qualquer pessoa faz isso, não sou eu. Mas você sabe delinear o personagem, né? É um personagem rico, ele não pode ter uma televisão de tubo, ele não pode ter um pôster na parede, ele tem que ter uma tela. Se o homem é muito rico, ele tem tela, ele tem uma televisão de plasma, ele tem uma bolsa de marca, ele tem um terno, ele tem uma gravata. Ele pode ser feio, ele pode ser gordo, ele pode ser magro, ele pode ser bonito, mas o entorno de uma pessoa rica para o público, você tem essas características, né? E o Silvio tirou, das 8 que foram para o ar, 6 eram minha direção, que depois ele misturou tudo, mas podia, um gênio. E a televisão, a novela, ela tem uma coisa educativa muito bacana. Ela tem um poder educativo muito bacana. Todas as campanhas, né, que as novelas abraçam são um grande sucesso, né? Imagina, é um absurdo. A Viagem. A própria Suzy, aliás, eu amo a Suzy, é para falar mesmo, ela está ali no cantinho, mas para mim é das melhores. Mas é a viagem abriu a cabeça das pessoas para o espiritismo, para o sobrenatural, para uma coisa séria, uma coisa que feita com seriedade. Tem muitas. O próprio Clone que você fez, né? Que era uma discussão. Sim, você se lembra que logo depois a Glória lançou o Clone, eu falo para ela, Glória, você está ligada com o sobrenatural, porque você fez a novela 2 anos antes de sair a Ovelha. A Ovelha, Dolly. Muito depois, a Dolly, o Clone da Ovelha, da onde ela tirou essa ideia, né? Teve essa história toda. Rock Santeiro foi um marco fenomenal na televisão, né? As novelas da Sete que divertiam a gente, que a gente ficava grudado. Guerra dos Sexos. Como é que é compor personagens que ultrapassam, talvez, até a primeira ideia que você tinha, a construção? Como é que é Neide Boa Sorte, Clodovil? São personagens que... um que você criou, a Neide, não sei baseado em quem. Clodovil, tudo bem, é o retrato dele. Mas como é que esses personagens influenciam na sua vida? Eles se tornam... Muito, porque eu aprendo muito, né? Você aprende muito com a plateia, né? A Neide me mandaram embora do programa da Galisteu e eu entrei na sala da Hebe, na sala de produção, e pedi para fazer uma coisa em que eu não sabia que ia dar certo. E você não tem receita, né? Sim. Então o diretor falou, olha, você faz 5 quadros, pergunta e resposta, vão 3 para o ar. Se não der resultado, vai uma. Foram 5. E a Hebe se mijou de rir, falando, não, eu quero que você volte no programa que vem. E aí no outro programa, 2 programas depois, teve um apagão no aeroporto de Congonhas, que o presidente falou, não, a gente vai trazer um avião que vai pousar de ré, vai fazer uma coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o aeroporto ficou todo mundo preso. E eu estava no aeroporto, fiz um esquete do aeroporto e a Gloria Gaynor estava chegando no programa. Enfim, eu falei o que tinha acontecido e a Neide virou uma personagem real. As pessoas dão presente para ela, dão joia, né? Dão bijuteria, dão vestido, dão coisa. Virou uma mulher assim. E eu coloquei Neide Boa Sorte porque eu tinha uma mulher que eu gostava muito, uma produtora minha,
que me deu uma boa sacaneada. E ela falava, boa sorte, boa sorte, boa sorte para você, boa sorte para você. E eu falei, Neide, boa sorte. E me deu uma boa sorte maravilhosa, que há 18 anos que eu faço o mesmo texto, com todas as coisas politicamente incorretas, e dá muito resultado. E dá muito certo. E o Clô, eu sempre quis fazer essa homenagem para ele, mas o Luiz Carlos Góes, que para mim é um dos maiores diretores que você possa imaginar, ele faleceu. E aí ficou parado. E aí na pandemia surgiu. Aconteceu. Nossa, felicíssimo, né? Ganhei o prêmio Bibi Ferreira de melhor ator. Para mim foi meu Deus do céu, foi a consagração. Foi um reconhecimento tão lindo, tão genuíno, tão bonitinho, sabe? Tão querido, porque o prêmio vem, você fica, mas no dia seguinte é tudo a mesma coisa. A vida urge para que você faça outras e outras e outras e outras coisas, né? E aí surgiu o teatro, que eu faço a gestão do Teatro União Cultural, abri a Sala Elias Andreato aqui embaixo, estamos com 2 peças em cartaz, vou entrar mais uma no Cunho Espírita, que é uma peça, um livro lindo chamado Reconciliação, que fala muito do que acontece hoje em dia de pai e filho. E a gente vai seguindo. E cinema? Você fez pouco cinema, né? Estou para fazer daqui a 15 dias. Eu estava louco para você perguntar. Falei, ele não vai perguntar, eu não vou conseguir falar. Que bom. Não, porque na verdade você fez o quê? 3 filmes, 4 filmes? Eu fiz 2 curtas que eu ganhei prêmio muito tempo atrás, 1980 e poucos, eu nem me lembro o nome dos filmes. Eu fiz Farofeiros, que o Paulo Cursino me indicou e eu amei fazer. E agora vou fazer A Valsa dos Ponteiros ou qualquer coisa que o valha. É um roteiro lindo do Bruno Sorck, que conta a solidão de uma senhora de 70 e tantos anos, que engasga. Você acha que ela engasgou, e aí ela tem um encontro com a morte. E uma conversa linda com a morte que o Tiago Lacerda vai fazer. Olha. E aí eu peguei, quando eu estava chegando em Viena, fiz uma viagem maravilhosa agora para a Europa, eu estava chegando em Viena, li o roteiro, chorei pra caramba, porque é lindo. Tudo que fala de mãe, relacionamento, para mim, é uma coisa que é lindo, né? Porque você reconhece várias mães num personagem só, várias mulheres, vários homens, vários seres humanos, né? Porque personagem homem e mulher é a mesma coisa, só diferencia a genitália, o resto, o sentimento do ser humano é igual. E aí eu falei, nossa, o papel da morte é maravilhoso, muito obrigado. Ele falou, não, quero que você faça a mãe. Aí, meu filho, o choro foi triplo. Aí encontrei um cara tocando um piano numa praça em Viena, sozinho. Um frio. Mas ele tocava um piano, aí eu fiquei parado aos prantos filmando ele. Eu sou muito manteiga derretida. Lindo, 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 lindo. E a gente começa a filmar agora, o filme é todo preto e branco. O Bruno Sorck é um talento. Ele fez uma homenagem para a mãe dele, que faleceu. Ele encontrou a mãe morta em casa e não ia vê-la por razões que ele queria fazer uma surpresa maravilhosa para ela, e a vida acabou surpreendendo ele. E é incrível, né, como a morte consegue, como a arte consegue curar você, né? Eu cometi uma falha aqui, eu preciso consertar, né? Porque quando eu falei para você que você trabalhou com 3 grandes nomes do humorismo, você trabalhou com 4. Eu esqueci de Renato Aragão e do Anjo Trapalhão que você fez com o Renato Aragão. Nossa! Gente, nem eu lembrava disso. Verdade, o Renato é tão doce, tão querido. Eu fiz um padre gago que levantava a batina e eu corria, ele estava de cueca. E ele se cagou de rir. Bobagem, tudo, sabe assim, pueril. Mas eles eram muito queridos, muito queridos. O Agildo, o Jô, nossa... O Chico, quem você fez, Chico Anísio, 6 anos de Chico Anísio ali como ator, grudado nele. No Chico você fazia sempre o mesmo personagem? Não, variava fiz muito. vários personagens. Ele me escolhia para fazer, fiz um assaltante que até hoje está aí com aquele cara que odeia o pobre. Fiz a Thelma e o Haroldo, que era maravilhoso, uma crítica deslumbrante das pessoas que ficam presas, né, dentro de um... Essa história dentro do armário eu acho esquisito, mas ficam presas nessa coisa. Fazia várias coisas com ele, várias histórias. Fazia repórter, perguntar as coisas mais loucas.
ele respondia os mais absurdos e o Chico era genial. Ele não ensaiava. A primeira vez que eu fui gravar com ele, eu fazia drag, eu apareci de calça baixa, salto alto, peruca, maquiado, e era a volta dele para a TV Globo, toda a imprensa no Teatro Fênix na frente, eu queria morrer de vergonha. Tudo bem, Eduardo? Tudo, querido, tá tudo bem? Sabe o texto? Sei. Sabe remontar? Eu falei, sei. Aí ele parou e falou, o que é remontar? Eu falei, Chico, quando você passar para cá, eu tenho que passar para cá, porque a câmera me pega e a outra pega. Gravando! Menino quase bolinha de cocô. Eu falei, minha Nossa Senhora, e agora o que eu faço? E foi ótimo, porque eu entendi como é que ele é. Ele é dessa maneira, eu tenho que trabalhar dessa maneira com ele. Né? Eu sempre soube, graças a Deus, eu sempre soube muito o meu lugar. Às vezes até perdi muita oportunidade por ser sempre uma pessoa muito respeitosa com pessoas que, não é que sabiam menos do que eu, mas que tinham menos experiência do que eu. E aí as coisas pegavam fogo, porque olha, você pode roubar tudo. Carro, roupa, joia. Eu fui assaltado uma vez com um grande assalto, mas não mexa no meu trabalho. Eu viro um bicho. Mas, querido, eu perco o controle. Eu viro um bicho, assim, de perder, porque eu acho que o trabalho é sagrado. Existem pessoas que vêm aqui no teatro, em qualquer outro, que pagam para ver o seu dinheiro, para ver você, para contemplar, para se divertir, para analisar. Sim. E ninguém tem o direito de mexer no trabalho. Fora, eu posso não falar com você, mas se nós estamos trabalhando junto, eu tenho que manter as mesmas marcações que foram feitas. Eu tive um problema com uma atriz, que eu jamais falaria, que era que ela me corrigiu em cena de ego. Nossa Senhora, a coisa ficou feia. A coisa ficou feia porque você não corrige um colega, mesmo que ele esteja errado. E o ego dela era tão forte, tão forte, tão forte, que no dia que ela fez isso, o grande Dirceu Alves estava na plateia, que era crítico da Veja, e fez uma crítica linda, me colocando como destaque da peça. Ou seja, isso já passou. Sim, né? sim. Essas coisas passam. A vida é muito, muito rápida, né? A pandemia estava aí. Quantas pessoas milionárias, lindas, saradas, foram embora? Sim, sim. Né? Agora essas chuvas. E as pessoas ainda não aprenderam que é tudo muito rápido. Então, por que não fazer o melhor? Né? Vamos daqui, vamos dali, dá uma reclamada aqui, toma um café aqui, bate a cabeça ali um pouco, depois volta e faz tudo bem, porque a vida ensina muito, claro. Meu querido. Para a gente encerrar essa entrevista muito gostosa que você está cedendo aqui para o Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão. Que, aliás, é de uma relevância absurda, né? Pois é. Então você pode divulgar, você que está aí, divulga, compartilha todas as entrevistas, principalmente a minha. Mentira, tô brincando. Eu queria que você terminasse dizendo assim, cá entre nós, aproveitando a sua peça, cá entre nós, tá? Como é que é esta vida de ser ator, diretor, empresário, enfim, tudo ao mesmo tempo? Olha, para mim, eu amo. Antes de você chegar, eu já estava aqui no teatro, a gente está na cafeteria do Teatro União Cultural, eu já tinha limpado tudo, lavei os vidros lá fora, lavei o jardim, eu acho que você deixar uma coisa salutar. O difícil é as pessoas entenderem que existe o amigo, o ator, o diretor, o produtor e o gestor do teatro. Então eu tenho regras aqui dentro, como gestor, que eu como produtor e como ator respeito. O difícil são as pessoas entrarem nesse esquema e entender que horas é que cada um está falando. Porque não é que a pessoa me encontra com a vassoura na mão, lavando, que eu adoro lavar, o hall, fazendo espuma, jogando, varrendo, que ela pode me desrespeitar quando o gestor chama atenção por uma regra, que não fui eu que inventei, porque a regra existe, está sendo deixada de lado. E aí o bicho pega. Né? O ator não quer se divertir, o ator quer divertir o público. O ator quer divertir o público. O diretor prepara a peça para o público. Então eu sigo rigorosamente aquilo que eu, como diretor, me coloco. Sim. Quando as pessoas entendem, é maravilhoso. Quando não entendem, a pipoca estoura. Não de briga, de confusão, de chamar a atenção e falar assim, eu não quero isso.
Ah, mas não tem argumento. Você está falando agora com o produtor da peça. Eu investi uma grana enorme para estar aqui. Né? Não é brincadeira. Eu não tenho patrocínio nenhum. Eu tenho para o Cá Entre Nós, que é maravilhoso, da De Bianco. É um patrocínio super maravilhoso, mas para o teatro eu não tenho. Do papel higiênico, as lâmpadas, os móveis, a pintura, é tudo meu. Eu não sou rico, eu não sou milionário. Né? Nossa, quisera eu, sou rico de saúde. Mas amo o que eu faço, então isso tudo fica muito leve. Mas existe, como toda empresa, existe um presidente, os diretores, os gerentes, os funcionários, e não é que é menor, é que você não está... Vou mudar. Você tem que entender a cor do arco-íris, qual é a cor do arco-íris que você está. E aí dá tudo certo. Muito bem. E Eduardo Martini, nós estamos fazendo uma gravação aqui, exatamente no dia 13 de junho de 2024, e o Eduardo tem 2 peças para recomendar para vocês aqui no União Cultural. Tenho Cá Entre Nós, eu, Suzy Rego e a Cristiana Oliveira fazendo uma peça linda sobre amizade, sobre etarismo, sobre não conversar. É muito bacana. E Clô para Sempre, que é esse sucesso que, graças a Deus, já estamos aí há 4 anos fazendo essa persona incrível, todos os sábados às 18 horas. O Cá Entre Nós é sexta e sábado 21. E, futuramente, a gente estreia os domingos às 5 da tarde, Reconciliação, um livro, uma adaptação do livro da Vera Lúcia Marinzec. Muito bem. Obrigado. Eduardo Martini, muito obrigado obrigado pela oportunidade. Falei pra caramba, né, gente? A gente agradece bastante e essa entrevista, como todas as outras, vão estar no YouTube para acesso de todo mundo. Beijo, tchau, tchau.